Temos um desafio: como fazer no isolamento social para a rotina das crianças com pais separados. Sou Mariana Paz, psicóloga infantil, diretora da Clínica de Desenvolvimento Infantil Mariana Paz. Temos algumas famílias que já organizam essa rotina dos seus filhos com uma parte do tempo na casa da mãe, uma parte do tempo na casa do pai, e eles fazem esse revezamento por terem uma guarda compartilhada, ou é uma família que durante a semana e durante os finais de semana eles ficam com a mãe e de 15 em 15 dias ficam na casa do pai. Isso vai depender do funcionamento da sua família. A ideia é que a gente possa pensar durante este momento em que as crianças estão em casa, em homeschooling, né? Como é que a gente pode ajudar os nossos filhos a descobrir uma rotina mais efetiva pensando nessas duas casas. A ideia-chave para esse momento é que, se você, pai e mãe, puderem ter uma comunicação mais tranquila, mais aberta e vocês puderem fazer acordos dentro do possível para combinar a rotina do seu filho, tanto na casa da mãe quanto na casa do pai, melhor. Porque então o seu filho terá muito mais facilidade em se adaptar a esse novo contexto. Afinal de contas, a gente está vivenciando um monte de mudanças ao mesmo tempo. Tenho visto famílias que também têm optado pela criança passar a maior parte do tempo ou toda a quarentena na casa de um dos pais e não tem visto muito, ou de maneira muito frequente, o outro. Essa maneira de lidar pode ter alguns benefícios para algumas crianças e também podem ter alguns prejuízos. A gente vai analisar olhando para o nosso filho. Será que ele tem sentido falta de ir para a casa da mãe ou do pai? Será que ele precisa desse contato mais próximo com eles? Tenho observado uma mudança de comportamento no meu filho e eu posso relacionar com o fato dele ter ficado muito mais tempo, por exemplo, na casa da mãe e quase não ter visto o pai? Muitos fatores estão envolvidos aí. Mas se você tem essa dúvida do que realmente pode estar gerando essa mudança comportamental, uma mudança de humor, de funcionamento do seu filho, é importante que a gente converse com ele. Vamos ter então uma escuta ativa com o nosso filho para ele poder dizer para a gente o que está acontecendo. Caso essa seja uma questão importante sobre ver o pai, ver a mãe, ter a presença mais frequente deles, brincar com cada um deles, passar um tempo maior com eles, é importante que a gente volte a uma rotina que eles tinham antes. A ideia é que vamos diminuir qualquer tipo de mudança nesse sentido. De maneira geral, quanto mais o seu filho tem uma rotina que ele já tinha antes, pré-estabelecida, pré-organizada e que ele já estava adaptado a essa nova rotina entre a casa do pai e a mãe, o melhor é que a gente mantenha isso. Procure ouvir o seu filho nesse momento sobre esse aspecto. Pergunta para ele se ele quer ver o pai, pergunta para ele se ele quer ver a mamãe, pergunta para ele se ele quer ficar um pouquinho na casa de cada um, como sempre foi. Vamos ouvir o nosso filho e decidir sobre a melhor maneira de cuidar dele nesse momento.